Primeiro de tudo, a gente tem que saber, antes de a gente começar a falar sobre Imply Odds, tem que saber o que são Imply Odds, né? Tá escrito na tela, mas Imply Odds são as chances que a gente tem de ganhar mais ficha no decorrer de uma mão. Então é o que a gente prevê que vai entrar no pote ainda, que ainda não está dentro do pote, né? Que a gente presume que vai entrar em futuras streets ou numa ação futura do vilão. Ok? Bem simples, o significado de Imply Odds não é difícil de entender, tá? Mas a gente vai ver a fundo como que elas funcionam, né? E como que a gente pode jogar por Employer Odds, qual é a conta que a gente faz, e etc, etc. Vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente vai jogar por Employer Odds, existem alguns pontos muito importantes que a gente tem que se atentar quando a gente vai jogar por Employer Odds, tá? Que são fundamentais, eles não são sempre regra, mas no geral eles são verdade, tá? Então, quando a gente vai jogar por Employer Odds, primeiro ponto que a gente marcou aqui, que a nossa mão não pode ser clara para o vilão, ou seja, ela não pode ser o que a gente chama de face up, né? Ou seja, ela não pode ser previsível, óbvia, né? Na nossa mão. Então, por exemplo, uma situação bem clássica em que isso acontece. Quando você tem um as de copa na mão, e a board tem três copas, tem um flush draw, legal. Às vezes você não vai ter pot odds para dar call, mas você está contando nas implier odds, ou seja, não tenho pot odds para dar call, mas se eu ganhar, se eu acertar o flush, eu vou tirar tantas fichas do vilão. Só que quanto mais óbvio é que você tem um flush draw, mais difícil vai ser você extrair. Então se o cara tem lá rei, a mesa tem rei, x, 3 de copa, e bater uma copa no turn, ele sabe que a chance de ter um flush é muito grande, se o flush draw e acertar é muito grande. Então a sua mão ela fica muito mais face up, muito mais óbvia, quando você dá call flop e volta turn, ou win turn, etc, né? Quando você joga de uma forma muito clara, que você provavelmente tem aquele draw, ou que ele é muito óbvio, ainda as suas implier odds automaticamente elas diminuem. A chance de extrair ficha diminui, fica muito mais difícil de extrair, beleza? Então, primeiro ponto, a gente não pode ter uma mão face up, não pode ter uma mão óbvia, clara, pro vilão que está jogando contra a gente. Quanto menos óbvia ela for, melhor vai ser jogar por implied, quanto mais óbvia ela for, pior vai ser. Por isso, quando a gente joga aquela broca que a gente irrita, eu não estou falando para ninguém jogar broca aqui para irritar, mas se por acaso você jogou a broca e irritou, geralmente as suas implieradas vão ser muito maiores do que quando você joga flush draw para irritar, né? Porque quando você acerta a broca, o cara tá lá do outro lado e fala, porra, eu tô perdendo pra broca, mas o cara nem joga broca assim, hein? Gato, chama de underwrap, ela não está representada no nosso range. Tá? E o ponto contrário disso é quando você tem o flush draw com uma carta na mão e três na mesa, que bate o flush, mas pô, o cara muito provavelmente vai acreditar que você tem o flush do outro lado. Né? São os dois opostos desse ponto. Segundo ponto, o range do nosso adversário tem que ser forte. Quando eu falo tem que ser forte, quer dizer que quanto mais forte ele for, melhor é pra gente. Porque quando a gente está jogando por implier odds, a gente tá jogando para acertar uma mão, para depois extrair valor. Para extrair valor, a gente não pode depender do range fraco do vilão. Né? Então você está jogando, por exemplo, teu par de 3 lá para trincar, legal. Aí você acerta a trinca, mas o vilão tem um valete 8 off lá na parada. Mesmo que ele acerte uma board bonita, tipo, você acerta lá teu par, sua trinca de, sei lá, 2 ou 3, eu vou abrir valete e dama 3. Puta, o cara já não vai botar a ficha no pote com uma frequência muito alta. Ou até valete 5 e 3, tanto faz, acertou top pé. O que quer dizer, ele é horrível. É muito difícil ele acreditar que ele tá soberano na mão, que ele tá gigante na mão. Claro, existem os coolers lá, vai acertar dois pares, vai acertar 30, sempre vai acontecer uma ou outra dessa aí, mas essas são a minoria. A maioria das vezes você vai precisar que o range dele já seja forte para que seja mais fácil, muito mais fácil ter a ele. É diferente de você, o cara acerta o mesmo top pair, mas com Ás e Rei, por exemplo. Aí o cara tem Ás e Rei, bate Ás 2 e 8 lá e você tem o 2-2, é fácil ter o cara, né? Ás, a bot vem vala 5-3, você tem 3-3, é fácil ter o cara. Então, quanto mais forte for o range dele, mais fácil, naturalmente, vai ser jogar por Implier Odds, e o oposto também é verdade. Quanto mais fraco o range dele, mais difícil é se jogar para trair ficha depois você acerta uma mão. Menos correto vai ser, né?